primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez, vamos estar iniciando o nosso estudo da noite. Como eu sempre falo, a ideia é trazer uma leitura a respeito do livro Caminho, Verdade e Vida e que a gente possa estar refletindo sobre essa leitura, sobre o ensinamento, e que isso possa despertar realmente em nós mudança, que isso possa despertar em nós um amadurecimento espiritual para o nosso conhecimento e para a nossa jornada. Então, primeiramente, fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo primeiramente a nossa saúde, agradecendo a saúde dos nossos familiares, nossos irmãos e todos aqueles que estão ao nosso redor, que a espiritualidade possa envolver, confortar, amparar, e que assim nós possamos estar todos unidos num só pensamento, num só sentimento de amor, fraternidade. Que em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso mentor, possa estar junto de nós, nos acolhendo, nos ajudando, nos intuindo para as boas decisões, para os bons comportamentos. Que assim seja, Senhor. Então, novamente, agradecer a oportunidade. A gente está fazendo estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos no capítulo 8 hoje, e é Jesus veio. Como eu sempre falo, a ideia é que a gente possa refletir sobre o texto, sair um pouquinho da caixinha, realmente desbravar horizontes e tal, e que cada um possa ler, refletir, trabalhar em si as mudanças que sente necessidade para um amadurecimento espiritual. Então a ideia é que a gente possa despertar cada vez mais essa curiosidade pela leitura desse livro e para os ensinamentos que ele traz para nós. O capítulo 8 começa assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extrema dificuldade por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. É interessante a gente pensar, que a gente, muitas das vezes, quando a gente começa a trabalhar junto ao Evangelho, quando a gente começa a trabalhar junto à casa espírita, a compreender, a entender, de certa forma, o Evangelho, algumas passagens, algumas lições, a gente acha que a gente vai ter facilidades. Grande engano, Porque, na verdade, a gente vai ter sempre coisas novas a aprender, sempre barreiras novas a superar, a transpor para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E quando ele fala que muitos discípulos falam de extrema dificuldade em estabelecer boas obras, nós temos que, primeiramente, em nós, rasgar realmente as amarras que nos prendem, para que assim possamos entender melhor o Evangelho. Então, as dificuldades, muitas das vezes, a gente acha que ela é exterior, e ao contrário, ela é interior.
o quanto eu preciso fazer de esforço para rasgar em mim ainda todas aquelas imperfeições, todas aquelas amarras que me prendem, para que eu possa assim entender verdadeiramente o Evangelho e começar a trabalhar, a servir, a ser mais fraterno, a ser mais caridoso, né? E se a gente olhar isso, a questão histórica falando, né, quanto difícil não foi para aqueles que vieram antes trabalhar o Evangelho? Porque muitas das vezes nós achamos que também é difícil nós nos colocarmos em relação ao Evangelho, mas hoje nós temos uma gama enorme de cristãos, né? Uma gama enorme de pessoas que conhecem os ensinamentos de Cristo. Então, falar do Evangelho hoje e não ser crucificado já é um passo, é uma bênção tremenda, né? Eu quero ver falar do Evangelho naquela época, quando Cristo veio trazer a mensagem que você podia ser preso, chicoteado, crucificado, queimado, né? Eu quero ver naquela época, quando Kardec trouxe os ensinamentos falando do Espiritismo, falar de Espiritismo livremente, quando podia ser muitas das vezes vaiado, xingado, ofendido, ser realmente caçado, né, pelos interesses da sociedade. Então muitas das vezes nós reclamamos hoje de barriga cheia, porque nós temos já esses que nos antecederam, que já vieram e romperam todas essas dificuldades. Então o nosso trabalho hoje, a nossa dificuldade hoje é vencer a nós mesmos, é interpretar o Evangelho, é procurar em nós a mudança, o despertar realmente dos ensinamentos, da lição, para a ação realmente própria, né? Para a ação prática da coisa. Então que nós possamos aprender com isso, né, o quanto essas pessoas que antecederam nós fizeram por nós, fizeram pelo cristianismo, fizeram pelo espiritismo. Falar de espiritismo na época de Raul Teixeira, de Chico Xavier, de Divaldo Franco no começo, olha a dificuldade que eles tinham de abrir um centro, de começar um trabalho, de falar da divulgação de Kardec. Hoje não, hoje nós temos uma facilidade imensa. Fora eles, tem muitos outros autores que vêm trabalhando forte em relação da divulgação e do estudo do Evangelho. Então a gente precisa entender o que realmente é dificuldade e o que muitas das vezes é preguiça da nossa parte ou desinteresse da nossa parte em verdadeiramente seguir, em verdadeiramente entender o Evangelho, a fim de melhorarmos, a fim de trabalharmos em função de realmente seguir os ensinamentos do Cristo. Aí ele continua: entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. É interessante a gente pensar nisso, né? Tamanha nossa pequenez ainda de espírito, que nós vemos Cristo, né? Um espírito já puro da mais alta hierarquia espiritual, vem à Terra, se coloca realmente numa situação de servo para servir aos homens, né? Para demonstrar aos homens como fazer. Então, com a nossa pequenez, com a nossa ignorância ainda, muitas das vezes a gente se pergunta, mas por que foi dessa forma, né? Por que quis assim? Porque se fosse nós muito provavelmente já gostaríamos de vir num berço
de ouro, num berço mais avantajado, numa classe onde nós pudéssemos ter um pouco mais de voz, de poder, para aí sim nos impor em relação às outras pessoas. E Jesus justamente vem nos mostrar o contrário, né? Porque se ele tivesse um degrauzinho acima de qualquer classe, de qualquer situação, todo aquele que estivesse abaixo poderia dizer: ah, mas ele veio em determinada situação, ele veio já num berço de ouro, ele veio já numa esfera maior. Então ele veio justamente como servo, como humilde, como simples, para mostrar que todos nós podemos trabalhar em prol desse amor genuíno, em prol de servir, em prol de nos colocarmos realmente à disposição para sermos melhores, para crescer. Então é interessante a gente pensar nisso, porque muitas das vezes a gente acha que a situação que nós estamos hoje, nós não podemos realizar determinadas coisas, né? Trabalhar em benefício de determinadas ações, servir determinadas entidades, instituições, ou fazer algo por a situação que eu me encontro, ela não é favorável. Jesus veio numa situação muito mais adversa e conseguiu trabalhar, se esforçar, modificar toda a situação, contornar todo o processo. Então, veio nos ensinar desde esse início, né, desde o início da manjedoura, como de fato deveria ser todos nós. Então, se nós de fato entendemos que Jesus é o guia e modelo, temos que entender que esse nascimento na manjedoura não foi em vão, não é à toa. Dali já se tem um grande entendimento, um grande estudo para que a gente possa fazer, para que possamos entender que na situação que nós nos encontramos, nós temos sim condições de trabalhar, de executar, porque se Jesus assim o fez e estava em condições muito piores, né? Então nós também temos as oportunidades. Aí ele continua também: não podia ir ter com o Salvador em sua posição sublime, todavia o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Ou seja, em cada posição que nós nos encontramos, nós temos a oportunidade de servir, nós temos a oportunidade de aprender, de compreender, de interpretar, e temos a oportunidade de servir, auxiliar, ajudar em determinada. Então não interessa, né, em que classe que nós estamos, se é mais intelectual ou sentimental, se nós estamos mais hoje numa posição social melhor ou pior. O interessa é que em todos esses posicionamentos da vida, esses posicionamentos que a vida nos oferece, nós temos oportunidade de trabalhar, oportunidade de aprender, oportunidade de compartilhar os ensinamentos, né? Trabalhar em relação a todas essas particularidades, todas essas lições, né? Graças a Deus nós temos os recursos que nós temos hoje, graças a Deus nós temos as pessoas ao nosso redor que trabalham junto conosco para o nosso desenvolvimento, e assim nós possamos ajudar uns aos outros nesse desenvolvimento.
Então, que em qualquer situação que eu me encontre, né, seja intelectual mais adiantada, seja moral mais adiantada, seja material mais adiantada, eu possa entender, interpretar, trabalhar, servir junto aos ensinamentos de Jesus. Então, eu não posso mais esperar, deixa eu ter mais compreensão do Evangelho para que assim eu possa começar a fazer caridade. Deixa eu ter mais recursos financeiros para que assim eu possa ajudar mais. Jesus espera de nós que nós façamos agora, com o que nós já possuímos, o que de fato nós já entendemos. Se ainda não temos, intelectualmente falando, uma grande compreensão de tudo o que foi o ensinamento e a passagem, a vivência de Jesus, façamos a nossa parte com aquilo que nós já sabemos. Não vamos esperar ter recursos ou ter intelectualidade, compreensão de todo o ensinamento do Cristo, do Evangelho, de Kardec, para depois disso começar a trabalhar. Começamos hoje, façamos hoje o papel que nos cabe com aquilo que nós temos. E aos poucos, essas conquistas elas vão se aprofundando, elas vão criando força, elas vão criando raiz, e assim aos poucos nós vamos amadurecendo, crescendo espiritualmente. Então é importante que a gente reflita a respeito disso, porque muitas das vezes nós ficamos a esperar, a esperar que as coisas aconteçam para que aí sim eu possa tomar um posicionamento, para que aí sim eu possa começar o meu trabalho de caridade, para que aí sim eu possa desenvolver o meu projeto, que daí sim eu possa tomar essa ou aquela atitude. A espiritualidade nos dá oportunidade todos os dias de trabalharmos, desde do acordar, qual é a nossa ligação junto à espiritualidade? A espiritualidade está junto de nós, mas o quanto nós estamos ligados à espiritualidade? Desde junto à família, esposo, mulher, filhos, avó, netos, como eu tenho me relacionado. A espiritualidade nos traz todas essas vivências, todas essas oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Como eu tenho aproveitado essas oportunidades, vizinho, chefe, patrão, eu tenho ajudado eles naquilo que eu posso, com aquilo que eu já compreendo da espiritualidade. Eu tenho que começar a fazer a minha parte. Como cristão que eu digo que sou, eu tenho que começar a fazer a minha parte. E cada um está num processo, não queira mudar o outro. A gente muitas das vezes começa a ir à casa espírita e a gente começa a entender, interpretar certas coisas e a gente sai querendo converter todos para que sejam espíritas, todos para que entendam aquilo que o Espiritismo vem trazer para nós, mas cada um está no patamar. E aí nós nos decepcionamos, nós ficamos chateados, nós quebramos a cara muitas das vezes, nós nos desiludimos. Nós temos que entender que cada um está no seu processo, cada um está na sua evolução e que aos poucos cada um vai chegar à compreensão, à interpretação, à evolução espiritual. Que nós possamos fazer a nossa parte, nós possamos sim ser esse trabalhador que carrega o Evangelho junto de si e oferece ele às pessoas, para que cada uma possa interpretar o seu modo, interpretar a sua evolução moral e trabalhar também junto de Jesus. Mas façamos isso
para conosco, para a nossa mudança, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento, né? Que nós possamos cada vez mais trabalhar isso verdadeiramente, né? Que a gente possa compreender esse Evangelho, esses ensinamentos e trabalhar verdadeiramente em nós. Aí ele diz: o homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. É outra coisa impressionante, né? Como é rico o Evangelho, porque Jesus, nós espíritas sabemos que é guia e modelo. Então, em toda a sua trajetória, ele veio mostrar, demonstrar, exemplificar o ensinamento. E fez muito por palavras, mas fez muito mais pelas ações. E quando ele se aproximava justamente dessas pessoas, vamos dizer assim, diferentes, né, que são os meretrizes, são as pessoas que são ali os ladrões, são os pecadores. Existe tanta discriminação ainda hoje entre classes, entre posicionamento, entre religiões. E Jesus sempre falou abertamente para amar a todos. E ele falou e fez. Muitas das vezes nós que lemos tantas vezes o Evangelho, não percebemos essa particularidade de Jesus, que além de falar, ele fez diariamente, caminhando para cá, caminhando para lá, entrando à casa subindo ao monte, descendo. Ele foi de encontro justamente a essas pessoas que muitas das vezes hoje nós discriminamos, e se colocou junto, fez como irmão, né, se aproximando. Então não só falou, demonstrou, se aproximou das pessoas, se colocou em serviço realmente de evolução, em serviço de fraternidade, em serviço de cura para com essas pessoas. Então não eram indiferente a essas pessoas. E infelizmente, mesmo no meio espírita, no meio cristão, nós vemos muitos se colocarem diferente a essas pessoas. Porque, esse é da outra religião. Porque esse é um cobrador de impostos. Porque este é ladrão. Porque este é mendigo. Porque Jesus veio nos ensinar o amor para com todos. Falou sobre isso, exemplificou sobre isso. Então, que ensinamento nós tiramos verdadeiramente de toda a sua trajetória? Que é para nós nos amarmos uns aos outros, independente se esse ou aquele está em determinada posição social ou não, se esse ou aquele é desse partido, do outro partido, tem as mesmas opiniões, é da mesma religião, é de outra religião. Então nós, cristãos, temos que entender tudo aquilo que Cristo disse e principalmente tudo aquilo que Ele fez, né? Porque isso Ele demonstrou. Em várias passagens no Evangelho, Jesus demonstra, né, que sai de um lugar, vai a outro lugar, se relaciona com diversas pessoas de diversas, vamos dizer assim, culturas, diversas nomenclaturas, mostrando que não tinha essa questão, né, de diferença, pelo contrário, exemplificando o amor para com todos. Se teu próximo não pode alcançar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço e de iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. É outro ponto importante,
porque não queiramos que as outras pessoas entendam e concordem com tudo aquilo que nós enxergamos dentro da espiritualidade. É importante que nós entendamos que cada um está no seu patamar evolutivo e é importante que a gente possa, aos poucos, ir mostrando o que nós conhecemos, entendendo que cada um tem o seu patamar e não de forma alguma querer ofender ou querer sobrepor ao que a outra pessoa entende sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, né? Fazendo valer a nossa forma de pensar, né? Sobre a outra forma. A gente tem que entender e servir fraternalmente a todos. Se esse ou aquele pensa dessa maneira ainda, se esse ou aquele pensa daquele determinado jeito, compreende, ótimo, que nós possamos exemplificar, fazer da nossa parte o melhor que nos cabe, seguindo os ensinamentos de Jesus. Recorda da demonstração do Mestre Divino, para via nós aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Outra coisa importante, quando nós trabalhamos em favor do Cristo, quando nós nos identificamos realmente com o Evangelho, com o fator de servir, né? Não vamos ter facilidades, vamos ter trabalho, vamos ter dificuldade, vamos ter muita perseguição, mas o nosso dever é nos aproximar cada vez mais da espiritualidade maior, para que nós possamos nos equilibrar e que nós possamos fazer realmente aquilo que Jesus veio nos ensinar. Que cada vez mais nós possamos estar em comunhão junto à espiritualidade, para nos colocar de fato frente ao trabalho, verdadeiramente como instrumento da espiritualidade de Deus, para que nós possamos melhorar a nós, para que nós possamos melhorar ao ambiente ao nosso redor, para que nós possamos melhorar a convivência junto daquele que nós amamos, a convivência junto com aqueles que ainda não amamos. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir. Então, se estamos passando por dificuldades, perseguições, provas, agradecer ao Mestre, porque tudo isso nos envolve, nos enriquece, nos fortalece para uma evolução espiritual. E esse é o grande ponto, esse é o grande papel que realmente nos cabe. Jesus veio justamente para nos ensinar a entender o que de fato é espiritualidade, o que de fato é divindade, o que de fato é servir, né? Então, quando nós olhamos o Evangelho, os primeiros cristãos, que eles se colocavam à frente, mostrando todo o seu amor ao Cristo, é porque eles entendiam que todo aquele sacrifício, todo aquele flagelo, toda aquela perseguição valia a pena por conta de uma espiritualidade maior. Então é importante que nós entendamos que todos esses percalços que nós estamos passando vale a pena por conta de uma espiritualidade maior. E que nós possamos ser instrumento desse amor para com os nossos semelhantes, para com os nossos amigos, para que verdadeiramente Jesus que veio
habite em nós e que através dos nossos exemplos possa habitar também no coração daquele que nos cercam. Então, capítulo 8, Caminho, Verdade e Vida, Jesus veio. E é importante que a gente lembre de todo o seu ensinamento em todos os momentos, agradecendo a oportunidade de servir. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer a paciência de vocês, que possa estar lendo esse capítulo novamente, refletindo sobre ele, dúvidas, sugestões, perguntas que a gente possa estar enviando aí e aos poucos a gente vai procurar responder, trabalhar em cima desse evangelho para que a gente cada vez mais aproveite as oportunidades. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos, que nós possamos unir de amor, de bondade, de luz, envolvendo a nós, envolvendo a nosso lar. Senhor Pai, que a paz possa habitar em nós, que a sua luz divina possa cair sobre nossa casa, nos iluminando, nos fortalecendo, e que essa luz, Senhor, possa se estender a todos aqueles que necessitam, recuperando, amparando, protegendo, servindo, sempre, Senhor. Que assim seja. Então, mais uma vez, obrigado e boa noite a todos.